Olá, muito boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando no nosso primeiro Seara Espírita ao vivo, a nossa live aqui pelo Facebook. Alegria enorme estar com vocês para esse novo projeto, né, de divulgação doutrinária, aproveitando as redes sociais e os mecanismos da tecnologia que a gente tem para levar o conhecimento da doutrina espírita a outros irmãos. Sempre muito bom poder nos reunir, ainda que à distância, né? Fred, Manuel. Hoje nós vamos ouvir o Manuel falando bastante para nós sobre a fé e nesse momento como que nós precisamos de fé no nosso dia a dia, né? Para enfrentarmos os desafios que nos são propostos. Então, pessoal que estiver chegando, sinta-se em casa, querendo fazer alguma pergunta para o Manuel sobre o nosso tema, né? Que nós vamos falar sobre a fé. Fique à vontade para fazer a pergunta aqui nas mensagens, mandar mensagem para a gente aqui no próprio vídeo aqui para fazer a sua pergunta. E ao longo do nosso programa, o Manuel vai respondendo para vocês. Então, acompanhe com a gente o nosso Seara Espírita de hoje, inovando, então, agora na nossa live aqui no Facebook Seara Espírita. Bom, para nós começarmos, eu gostaria de convidar você que está aí nos acompanhando para fazermos uma prece. Aproveitarmos esse momento que vamos refletir sobre a fé e buscarmos fechar nossos olhos físicos e abrir os olhos da alma, elevando nossos pensamentos a Deus, nosso Pai amoroso, a Jesus, modelo e guia da humanidade, nosso irmão maior, a nossos benfeitores espirituais, mentores de luz, e neste momento rogar o amparo do mais alto para toda a nossa irmã humanidade, que a paz, que o amor do Mestre Jesus possa alcançar cada irmão que esteja em sofrimento, que esteja vivenciando o medo, a angústia, o desespero. Que a misericórdia do mais alto consiga alcançar, assim, em cada canto do nosso planeta, todos aqueles que necessitam de ajuda. E de nós, né, por nossa vez, também rogamos o amparo para que tenhamos serenidade e possamos ser pontos de equilíbrio, de auxílio à espiritualidade superior, buscando vivenciar o Evangelho de Jesus na nossa vida, buscando ter fé, buscando ter tranquilidade e assim auxiliarmos os benfeitores espirituais neste processo conturbado que vivemos. Seja conosco, Mestre Jesus, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Bom, Manuel, nós vamos falar hoje sobre a fé, né? Eu e o Fred Isso, vamos aí fazer bastante pergunta para você. tá E eu acho certo. que é uma alegria, né? A gente poder inovar dessa forma de chegar ao pessoal que acompanha o Seara Espírita. Então, primeiramente, seja muito bem-vindo ao nosso programa Seara Espírita. Boa noite, Melissa, boa noite, o Fred, e a todos aqueles que estão nos assistindo. É com muita alegria que nós estamos participando desse evento, né? Em primeira mão, primeira edição do nosso Seara Espírita Online. É uma alegria muito grande. E como você já tinha dito, falou inclusive na oração, é um momento que nós estamos precisando muito de refletirmos, de analisarmos, de fortalecermos a nossa fé. Então, por isso que a gente trouxe esse tema para a gente poder conversar e trocarmos ideia. Com certeza, Manuel. Bom, para a gente começar, nós, né, trouxemos aqui uma passagem do capítulo 17, Evangelho de Mateus, né, que fala para a gente sobre a cura de um jovem possesso. E aí eu vou Isso. ler o versículo, Manuel, e depois eu gostaria que você explicasse para, né, aliás, os ouvintes estão até, o pessoal está até nos acompanhando e já tem um versículo lançado aí, mas só para a gente acompanhar aqui. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, diris a este monte, passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. Manuel, como que a gente pode, então, entender um pouco mais essa mensagem do Cristo para nós? Na realidade, isso aí é um pedacinho, né, do capítulo 17 Uhum. lá, né? A gente pegou só o versículo 20. É aquela passagem onde Jesus estava com as pessoas e andando, e um pai de um rapaz, né, pede a Jesus que pudesse ajudar, porque ele estava possesso,
e já tinham tentado ajudá-lo e não tinham conseguido êxito. Então, Jesus ajuda e trabalha nesse aspecto de recuperar o rapaz, e aí perguntam por que que as outras pessoas não tinham conseguido fazê-lo. Aí Jesus fala exatamente isso, é porque estava faltando realmente a verdadeira fé, a verdadeira confiança naquele processo. Aí ele completa no versículo 20 com esta frase, né? Que se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós conseguiremos, né, em tese, falar para um monte, porque ele estava próximo lá a um monte, que passa daqui para colar e o monte passará, que nada nos será impossível. Isso é uma figura alegórica, é lógico, mas é importante a gente trabalhar nisso. Nós trouxemos essa passagem, porque o nosso objetivo com o estudo hoje, falando de fé, principalmente a fé no entendimento espírita, é que a fé ela é desenvolvida, né? Nós podemos trabalhar na fé com o nosso estudo, com a nossa reflexão, para aumentarmos a nossa fé, aumentarmos a nossa confiança, e é isso que a gente quer fazer nesse trabalho de hoje. A fé, ela pode começar pequenininha, mas à medida que a gente vai desenvolvendo, ela vai se tornando maior dentro dos nossos corações e mentes. Ok, Manuel. E eu acho que assim, para a gente continuar com essa ideia da fé, né? Sim, Muitas pessoas têm dificuldade, não sei, eu até estava falando com isso com o Fred antes também, né? Às vezes é dificuldade de entender ou compreender o que é a fé, né? Ou seja, sim. afinal de contas, o que é a fé? Você pode abordar para a gente um pouquinho? Sim, a fé, nós colocamos aqui, a fé no sentido comum é a crença em algo, né? Ah, eu tenho fé que eu vou passar no vestibular. Ah, eu tenho fé que eu vou encontrar uma pessoa amada. Eu tenho fé que eu vou um dia ganhar na loteria. Essas coisas assim comuns, né? Que você acredita naquilo e você quer realizar aquilo, né? Eu tenho fé que quando eu desencarnar, eu vou aportar no mundo espiritual numa situação melhor, se Deus quiser. Então, Uhum. é de uma forma normal. Se mistura aí coisas materiais com coisas espirituais. Crendices até às vezes. E nas religiões, de uma forma geral, a gente entende a fé como assim, é uma tácita aceitação nos dogmas e nos preceitos de uma religião. Ou seja, falou que é assim, a gente vai seguir assim, né? Eu lembro de um caso de um amigo nosso, que é amigo até hoje, da época de faculdade, ele participava de uma outra religião e participa até hoje, e a gente respeita ele por isso, lógico, e ele, um dia, conversando sobre alguma coisa assim, aí surgiu determinado assunto que nós, espíritas, tínhamos um entendimento diferente, que é com relação ao diabo, a Satanás, né? E eu perguntei ele, o que que você entende desse aspecto? Uma conversa que surgiu. Ele falou assim, é um espírito mal criado por Deus, né? Eu falei, Uhum. mas você acredita que Deus iria criar um espírito para ele ser mal? Se Deus é um pai tão bom e ele deve nos criar todos iguais, não seria que esse espírito seria um que se desviou, que tenha seguido o caminho errado? Não, fala que Deus criou assim, assim e vai ser assado. Então, conclusão, ele tinha essa convicção porque ele aprendeu desta forma, é o entendimento dele, né? Era uma coisa que a religião que ele professava ensinava ele daquela forma. E ele é uma pessoa feliz, uma pessoa de um trabalho muito grande, é um trabalhador dentro da religião dele, a gente tem que respeitar. Mas a doutrina espírita, para nós, ela traz de uma outra forma. É isso que a gente quer mostrar, entendeu? Vamos passar E para o próximo? Pois não, Fred? falar um pouquinho, né? Boa noite a todos. É que falar de fé é muito difícil, né? O conceito de fé é uma coisa muito, muito complexa, né? E aí, né, a gente vai lendo na literatura espírita e a gente vê que é um sentimento, quando fala, né, do trecho anterior, é uma força que nos coloca em movimento, né? Para a Sim. gente caminhar no sentido, né, do espiritismo e da moral, caminhar para o nosso desenvolvimento moral. Mas no sentido como você falou, também é caminhar no sentido que é a coisa que a gente queira, né? De um empreendimento bem sucedido, de um relacionamento
com alguém agradável. Então, tudo isso é esse sentimento, a coisa que nos impulsiona. E como você falou, ela vem, né, um germezinho pequenininho em nós. Isso já está em Sim, nós desde a nossa criação, e a gente, cabe a nós, né, dar um sentido correto a essa fé e também desenvolver aos poucos. Né? sim. Quando nós somos criados por Deus, né, Fred? Ele coloca em todos nós, pelo seu imenso amor, nós como espíritos, uma chama divina dentro de nós, né? Nós temos essa ajuda maior que a gente nasce com todos esses princípios que nós temos, esses germes, para nós desenvolvermos. E aí nós vamos trabalhando agora com o nosso crescimento espiritual para isso mesmo. Então, essa fé, ela passa a começar a ter uma outra conotação, uma outra forma de entendimento, né? Uhum. Aí você quer passar, você já passou o próximo, né? Então, só porque você quer falar, Melissa? Não, só para a gente entrar nesse assunto, Manuel, da fé Sim, tácita, né, ou da tácita sim, aceitação, sim, porque muitas vezes as pessoas acham que ter fé é acreditar totalmente sem questionar, sem analisar, sem discutir o assunto, né? É simplesmente isso, acreditar, né? é, Pura e é, cegamente. Aí eu gostaria que é, você o, entrasse agora nessa parte para a gente. é, é aqui o caso daquele meu amigo lá, que ele não questionava, né? Ele simplesmente Uhum, aceitava porque estava lá na Bíblia, no ponto que ele tinha estudado e tal, daquele jeito. Então, essa taça da aceitação é uma aceitação naquilo que está implícito, que está subentendido, sem questionamento. Então, a uhum. aceitação da fé sem questionamento, ela não é o ideal, como está aí no slide. Tudo deve ser analisado e avaliado. Porque se a gente for fazer a tácita aceitação sem esses questionamentos, isso pode impedir as pessoas, a nós mesmos, de usarmos o nosso discernimento. E a gente tem isso, né? Os nossos questionamentos internos. É assim que a gente aprende. Podemos ser levados, inclusive, a erros e equívocos. Nós já vimos isso no passado, né? Algumas pessoas serem levadas por uma fé equivocada a cometer suicídio coletivo, né? E a deixar de usar a lógica e da razão que Deus nos deu. Porque nos deu a inteligência, o pensar, a capacidade de analisar, e aí a gente deixa de usar os questionamentos, que é uma coisa que a gente questiona, nós somos questionadores por natureza, porque a gente quer entender, quer a gente aprender. E quando a gente não faz esse questionamento, na doutrina espírita a gente chama isso de fé cega, ou a fé não raciocinada, que é aquela fé que nos impede de compreendermos, porque a gente precisa saber dos porquês. Por que que nós estamos aqui? O que que nós estamos fazendo nesse mundo? Para que que nós vivemos nessa situação? Por que que nós sofremos? Por que que nós temos situações de felicidade? Né? A doutrina espírita ela é tão ampla para nos ajudar nesse entendimento que a gente tem que usar o nosso raciocínio. E isso nos esclarece demais, nos faz compreender. Excelente. E aí a gente pode então fazer uma divisão, digamos assim, né, de conceituação. E o Fred está passando aí para a gente Sim, sobre a fé sim. comum e a fé raciocinada, né, Manuel? Eu fiz aí uma sequência, o seguinte, olha só, a fé comum, nós temos esperança, que é uma coisa que nós precisamos ter e temos, né? Nós temos o otimismo, nós temos ânimo. Toda pessoa que está no equilíbrio, está com um bom discernimento, está no seu equilíbrio espiritual, no seu equilíbrio físico, é uma pessoa que tem esperança, que tem o otimismo, né, de ser melhor amanhã, de estar numa condição melhor consigo, com a sua família, e tem ânimo, tem condição de fazer isso. Com a fé raciocinada, essa esperança se transforma numa certeza. Os otimismos pode se transformar numa convicção e o ânimo numa realidade. Por quê? Porque deixa de ser uma esperança, mas a gente tem uma certeza. Por exemplo, eu estou com esse problema, eu tenho a esperança que os amigos espirituais vão me ajudar. Nós, raciocinando dentro da doutrina espírita, a gente não tem esperança, a gente tem certeza que os amigos espirituais estão nos ajudando, né? Eles estão sempre nos apoiando. Onde quer que nós estejamos, nós estamos recebendo ajuda de Jesus, de Deus, nosso Pai Criador, dos amigos espirituais, e a gente que trabalha no espiritismo, em reuniões mediúnicas, a gente vê isso acontecendo nas narrativas que nós temos no livro de André Luiz, né?
psicografados pelo Chico. Aí esse otimismo deixa de ser só um otimismo, mas é uma convicção que aquilo está sendo realizado. E o ânimo torna-se uma realidade. A pessoa pode falar assim, mas tanto que eu queria melhorar e eu não melhorei o suficiente. Quando a gente tem a fé raciocinada, a gente vai entender por que aquele melhor que eu queria não foi possível, não é? Aí para nós não é uma decepção, como às vezes para pessoas que não têm essa compreensão. A gente vai entender que se nós não melhoramos o suficiente, é porque na nossa programação de vida, na nossa condição que nós precisávamos nessa reencarnação, nós tínhamos algumas pedrinhas no caminho, nós tínhamos alguma coisa a recuperar de encarnações passadas, e aí as dificuldades são essas corrigendas que nós precisamos passar para corrigirmos os nossos defeitos e progredirmos. Então aí nós vamos ter certeza, convicção e a realidade que nós nunca estamos sozinhos, estamos sempre amparados. E Manuel. Emmanuel, né, o Consolador, tem um pedaço que ele fala muito bem sobre a fé, que quando a gente raciocina a fé, a gente passa do eu creio para eu sei. Né? Então, parece pouco, mas nesse ambiente que a gente está envolvido e tudo que nos acontece, né, independente do coronavírus ou não, né, você ter a certeza do amparo da espiritualidade, o amparo de Deus, é diferente de você crer em Deus. Porque com a certeza você está com uma base sólida. Você enfrenta aquilo com mais tranquilidade e persevera mais. Ô Fred, tem uma frase que eu gosto muito, que ela fala assim, para eu crer, eu preciso compreender, né? Então, eu acho que isso é fundamental, porque senão a gente vai crer numa coisa sem às vezes, o entendimento. É porque alguém falou, porque o Manuel falou, porque a Melissa falou, não. Eu creio porque eu entendi e eu compreendi que isso é plausível, que isso é lógico, e isso é assim mesmo, né? Então, aí nos dá para nós uma tranquilidade, uma paz de espírito diferente, porque aí a nossa fé fica robusta, né? Não é aquela fé claudicante. Ô, Manuel, o Gustavo está nos acompanhando aqui na nossa live. Vou mandar um abraço para o Gustavo. Abraço, Gustavo, está sintonizado com a gente aqui, legal. E o Gustavo faz uma pergunta, Manuel, ele fala o seguinte: como ter fé em um momento em que o mundo virou de cabeça para baixo devido à epidemia de coronavírus? Não se pode mais abraçar nossos entes queridos, nem sair para se divertir com os amigos. Mesmo tendo conhecimento espírita, confesso que acabo me revoltando com isso. E a gente sabe que essa situação do Gustavo é uma situação de muitas pessoas hoje, né, Manuel? Como que a gente pode lidar com essa situação? Na realidade, o Gustavo usou uma expressão forte que o mundo virou de cabeça para baixo, né? A gente entende a expressão dele. É lógico que o mundo não está de cabeça para baixo, porque o governador espiritual do planeta Terra está no leme, que é Jesus. Então, nós sabemos que nós estamos passando por esse momento porque era necessário despertar a humanidade para coisas que a humanidade estava esquecida. Uma delas é a vida em família, né? Nós estávamos muito distantes espiritualmente, às vezes até materialmente, da família mesmo. Nós estávamos preocupados com a sociedade, preocupados com o trabalho, preocupados com as viagens e outras coisas mais, e às vezes nós, em casa mesmo, nós não tínhamos um bom relacionamento. Então, agora o coronavírus está nos fazendo estar em casa, dedicar mais tempo para refletirmos, estarmos com os nossos familiares na medida do possível, né? E o abraço, a gente deu antes, se não deu antes, na hora que passar esse período, a gente dá mais. Mas temos o abraço espiritual, né? Porque a gente abraça materialmente falando, mas nós podemos estar abraçando as pessoas pelo sentimento, pela irradiação, né? Lembrando de uma pessoa com amor e com carinho, nós estaremos emitindo para aquela pessoa tudo de bom que nós temos no nosso espírito. Ela se sentirá abraçada e recebendo aquelas vibrações que nós estamos passando para ela. Mas é um momento, vai passar, né? Vai passar. E nesse slide aí que a gente está mostrando agora, Manuel, tem uma frase que é lindíssima, até gostaria que o Fred, se pudesse também comentar um pouquinho, que para ter esperança é preciso ter fé. A fé é a mãe da esperança e da caridade. Eu acho que é de uma profundidade essa passagem que está no capítulo 19, né?
do livro É, do Evangelho segundo o Espiritismo, e traz para a gente essa questão da importância da fé na nossa vida, né? é verdade. Fred vai comentar, Fred? Tá. Não, é porque, né, o que que a espiritualidade quis dizer com isso, né? Allan Kardec nos trouxe isso. Porque, justamente como a gente falou, essa fé, esse sentido de movimento, né, essa força, ela tem que ser direcionada. E como Deus quer que direcionemos isso, né? Para o bem maior. Então, compreendendo Deus e a sua bondade, a sua justiça, naturalmente a gente vai desenvolver a esperança e a caridade. Vai desenvolver a esperança em tempos melhores, porque Deus e Jesus estão no meio, né, do nosso mundo. Vai desenvolver a caridade, porque a caridade é a máxima pregada por Jesus. Então, tudo isso nasce da fé. Tudo isso nasce da nossa vontade de melhorar a nós mesmos e a nossa sociedade. Eu gostaria de aproveitar para comentar se aquela plantinha no meio daquele rachadinho é de uma beleza muito grande, né? A gente fica vendo Sim, aquela plantinha, e, nossa, como é que ela fez um esforço, né? De naquele lugar árido, difícil, ela deu um jeitinho de nascer ali, tão bonita com aquela flor ali. E já nos toca o coração. Mas se nós pegarmos a primeira frase, para a esperança é preciso ter fé, o que que a gente entende? Se nós não tivermos a fé, e a fé verdadeira, a fé da compreensão, a nossa esperança tende a não existir. Quantas pessoas exterminam suas próprias vidas, não é? Porque não têm mais esperança. Mas falta nessas pessoas, antes de ter esperança, a fé em Deus, a fé nos amigos espirituais, a fé em Jesus e a fé em si próprio. Essas pessoas deixam de acreditar em si mesmas e aí elas não encontram a tal esperança que aquela florzinha, aquela árvorezinha conseguiu lá. Então precisamos ter fé, desenvolver a fé cada vez mais para que a nossa esperança seja sempre muito bonita, sempre ampla, né? Isso é importante. com certeza. O Paulinho traz uma pergunta para você também, Emanuel. Vamos lá, É, Paulinho. o Paulinho nos acompanhando também. Paulinho, a próxima vez é sua, viu? Já está convocado. Não é convidado, não, é convocado. Paulinho fala o seguinte: considerando a fé como um sentimento, como poderia o indivíduo conciliar razão e sentimento no momento da fé? Ah, Pergunta difícil, né? essa aí, Paulinho, é só a gente lembrar das duas asas. Isso eu jamais eu esqueço, né? As duas asas que nós precisamos ter. Nós fazemos o seguinte, que os pássaros para voarem precisam de duas asas. Se nós cortarmos as penas de uma das asas, o pássaro não voa. E nós, para alçarmos o voo para a nossa evolução maior, nós precisamos acionar as duas nossas asas. A asa do conhecimento, a asa da inteligência, que está aqui no nosso cérebro, né? No órgão, que é o nosso órgão cerebral, ele é associado ao nosso cérebro espiritual, e também a asa do amor, a asa da caridade, do sentimento, que nos representa o coração. Então, se nós desenvolvermos as duas coisas, nós vamos alçar o nosso voo. Mas nós, no nosso planeta Terra atualmente, estamos mais desenvolvidos na asa da intelectualidade. Quanta coisa a nossa inteligência permitiu a gente fazer, desenvolver. Essa oportunidade que nós estamos tendo agora de estarmos conectados online é graças à nossa inteligência, né? Mas nós precisamos no mundo, como disse o Gustavo, que está de cabeça para baixo, não é pelo coronavírus, o mundo estaria de cabeça para baixo se a gente pudesse usar essa figura pela nossa falta de amor, pela nossa falta de caridade. Precisamos desenvolver esse aspecto, nos darmos mais, nos tratarmos como irmãos, deixarmos a materialidade e nos abraçarmos como irmãos em Deus. Não sei se eu respondi o Paulinho como ele queria, mas entendi que seria por aí. Ok. Vamos passar então para o próximo tópico. Fred, você pode conduzir com o Manuel esse tópico? Sim. É a união, né, do que a gente falou, né, da espiritualidade com a razão, é a fé raciocinada, né, essa que vai nos dar base. Então, se a gente tiver uma moral muito grande, uma hora vai ser necessário que a gente desenvolva ela, raciocine em cima dela para
que se fortifique em nós, né? E aí sai a fé raciocinada. Na realidade, nós vamos chegar mais lá na frente, não sei se o Paulinho também estava entendendo esse aspecto, nós precisamos de mais religiosidade, nós vamos falar mais à frente também, né, que vai nos levar mais a evangelho, essas coisas assim, mais amor, é isso que nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Ok, Bom, então vamos para o continuar próximo, então, né? Então vamos para a fé Bom, aí agora a raciocinada. gente... Isso. Tá? Então, a fé raciocinada é a que nós estamos falando antes, né? É a fé com o uso da razão, da lógica, é a fé pensada, a fé analisada. É a fé que, compreendida, faz crer com entendimento. Por isso que nós estamos falando, para que a gente possa crer, é preciso nós compreendermos, entendermos primeiro. E a Joana de Anjos chama essa fé também de fé consciente. Ou seja, a gente raciocina, a gente analisa, a gente vê como é que isso pode acontecer. Quando a gente não entende, a gente pede ajuda, procura aquelas pessoas que já compreenderam mais, escuta as palestras dos nossos amigos, nos livros, e a gente vai vendo que nós vamos estudando, vamos compreendendo o porquê das nossas vidas, vamos entendendo o relacionamento desta vida com as vidas passadas, né? O porquê que nós estamos passando por dificuldade. Por que nós estamos passando hoje pelo coronavírus? Vamos colocar assim. Porque nós, planeta Terra, através de seus habitantes, os seus habitantes não conseguiram desenvolver o lado do amor, o lado moral, né? O lado da caridade, o lado da humildade, da forma ainda que era preciso estarmos para estarmos nesse processo de transição para um planeta de regeneração. Então, os amigos espirituais colocam aqui para nós aquilo que nós precisamos passar, para que nós possamos refletir mais sobre o que estamos fazendo da nossa vida, não é? O que a gente poderia estar fazendo de melhor, e isso tudo, com esse conhecimento espírita, a gente passa a olhar esse processo com mais tranquilidade, sabendo que é um processo que os amigos espirituais estão coordenando, que Jesus, o nosso mestre, está no leme, que nós não estamos desamparados, então nós vamos atravessar esse momento com mais tranquilidade, com mais paz no coração, com mais fé, com mais confiança, porque é com o raciocínio, com o entendimento, é a fé raciocinada. E, Manuel, dentro desse aspecto, eu fico pensando também que além da fé, né, que a gente está trabalhando esse tema hoje tão importante, que nós precisamos também buscar ser mais gratos, né? Porque você colocou para nós todas essas dificuldades que nós estamos vivendo, realmente é um momento muito delicado na história da humanidade, né? Sim. Mas ainda devemos agradecer muito o tempo todo, porque nós recebemos tantas bênçãos, né? Quantos irmãos em situação muito mais difícil que as nossas e que estão tentando enfrentar esse período da forma que é possível. Então, apesar da dificuldade, do medo, né, igual o Gustavo colocou, o Fred Zilli xará do nosso Fred Zilli daqui do programa, né? Mas o Fred lá de Ponte do Cosme, mesma situação, mesma pergunta que o Gustavo colocou também, né? Nossa, como ter fé nesse momento tão difícil? Então, a gente vê que as pessoas têm realmente dificuldade, mas ainda assim nós temos muito que agradecer, porque apesar de tudo, temos um amparo muito grande do alto, né? Hoje eu recebi uma mensagem no WhatsApp de uma pessoa da minha família, né? E é um casal, né, da minha família, o marido, a esposa e um filho que é médico, que está trabalhando numa outra cidade. E ela me passou uma mensagem, um médico de seus 30 e poucos anos, casado também. Ela falou assim, orem pelo meu filho porque ele está com Covid. Já está no 3º dia, eu estou muito preocupada porque eu não sei a evolução da doença, e o meu marido, você sabe como é que é, ele é mais religioso, ele tem mais entendimento, ele está mais tranquilo, mas eu estou um pouco desesperada. Então, o que eu tive que escrever algumas coisas para essa pessoa, lógico, né? Eu falei assim, não, fica tranquila, seu filho, ele está fazendo a função dele como médico, ele tem que estar à frente lá nessa hora, nessa atividade. O fato dele ter contraído a doença, não entra em desespero. É uma pessoa que está fazendo o trabalho dele, é uma pessoa que a gente conhece, uma pessoa do bem, uma pessoa caridosa,
uma pessoa que está lá dedicando, trabalha em CTI, ele, sabe? Essa pessoa trabalha na parte de CTI. E vai se recuperar, a gente tem que ter o pensamento positivo para você passar para ele as vibrações positivas que o seu marido está passando, né? Lógico que naquele momento eu não podia falar com ela, mas se a aprovação dele for desencanar agora, ele vai desencanar. Não seria caridoso nesse momento, né? Mas a gente sabe que nós todos temos uma programação de vida, mas que pode ser mudada também. Mas, assim, passamos para ela palavra de incentivo, de ânimo, né? Porque é o momento. E a gente tem que entender, nós que somos espíritas, nós não podemos ter dúvida disso, nós não podemos desesperar. Precisamos seguir as orientações da saúde, né? Precisamos respeitar aquilo que a administração pública está nos orientando, porque faz parte da nossa obrigação. Mas o nosso lado íntimo, o nosso lado do receio, do medo, nós precisamos trabalhar isso, porque se acontecer conosco, faz parte do nosso processo evolutivo e da nossa programação de vida. Então, nós temos que ter essa tranquilidade. O doutrina espírita nos explica isso, né? É verdade, Manuel. Realmente a gente tem que ter essa certeza que não existe o acaso, né? Que tudo que chega até nós chega com um propósito útil. É verdade, né? Bom, então... Pois não, aproveitando um pouco da fé raciocinada, né? E até um pouco das perguntas, é porque a fé é como os outros, né? As outras faculdades que a gente está desenvolvendo, né? O amor, isso mesmo, a caridade. Então, em cada um, a fé vai estar em um nível de desenvolvimento diferente. Então, não é porque uma pessoa, né, já está mais consciente, já mais tranquila, que a outra tem que se esperar também por isso. É natural. Lógico que a gente não tem que, do jeito que tá bom. A gente tem que sempre trabalhar para melhorar. Mas é um trabalho constante, que isso vai desenvolvendo. E cada um vai desenvolver, raciocinar do seu jeito, né? Então, cada um na sua crença, buscando desenvolver aquilo dentro dele, né? E isso é um outro ponto, né? Dentro de nós, né? Não buscar fora, né? Não buscar no centro espírita ou na igreja externamente a fé, que é uma coisa interna nossa. É verdade. Vocês terem uma ideia, por exemplo, eu estou já no grupo de risco, né? Aqui em casa, todos nós, eu, a minha esposa e a minha cunhada, que moramos na minha casa, os filhos já estão em outros locais e tudo, nós estamos no grupo de risco. A minha esposa está no hospital agora, está no plantão dela, né? Então, veja só, é a obrigação dela, ela estudou para isso, ela tem que estar lá trabalhando, né? Na parte infantil, mas as crianças, às vezes, estão contaminadas, as crianças às vezes transmitem também, né? Agora, já pensou se eu ficasse aqui desesperado e tudo? Não pode, gente, né? A gente tem que entender que isso tudo faz parte de um aprendizado nosso. Deus jamais colocaria alguma coisa para nós que não fosse bom. Então, nós precisamos ter tranquilidade, confiar em Deus, e essa tranquilidade nos ajuda até na manutenção da nossa saúde física e espiritual. Isso é importante. Com certeza, Manuel. É um momento que a gente precisa primar muito pelo nosso equilíbrio emocional, né? Sim, ou seja, buscarmos ver coisas boas, ler bons livros, ver bons filmes, sintonizar em canais que falam do bem, né? Buscar na internet assuntos positivos, porque senão a gente vai adoecendo mentalmente também, né? É verdade. Se a gente for seguir só aquilo que os meios de comunicação ficam 24 horas no ar, a gente realmente fica bombardeado de um psiquismo muito negativo, não é? A gente precisa tomar cuidado com isso. Você falou uma grande verdade. E assim, se a gente não adoecer com o Covid, a gente adoece com a depressão, né? Pois então, a gente tem que tomar cuidado realmente, né? A gente tem que trabalhar buscar nisso. informação, mas não ficar também obcecado por essa informação. E a gente sabe, né, Melissa, que tem tanta coisa boa, né? Tem tantos livros bons. Até na televisão também, você, dependendo das escolhas que você faz, tem coisas muito boas, coisas que distraem, que trazem cultura, né? Então, é uma escolha nossa, é um negócio que isso está trazendo para nós uma obrigação de a gente aprender a fazer escolhas, né? E de trabalhar o nosso íntimo, o nosso equilíbrio. Tudo na vida tem um objetivo útil para nós, né? Tudo que aparece para nós, que seja dificuldade, as alegrias também, para a gente aprender a dominar as nossas emoções e trabalharmos o nosso espírito em determinadas situações. É um aprendizado sempre, sempre.
Com certeza. Ó, a sua nora está nos acompanhando, a Rochelle está aí sintonizada com a Ó, gente. abraço para a Abração, Rochelle. Rochelle. Manuel, vamos continuando aqui, né? Porque a gente foi empolgando para outras áreas, mas aí a gente está com um slide aí da fé consciente, né? Isso, isso. Isso aí eu achei legal, eu coloquei uma coisa no finalzinho ali para a gente pensar, olha só. Então, a fé consciente, que é a fé raciocinada também, né? A gente usa da nossa inteligência, da nossa razão, que é a capacidade nossa de raciocínio, para fazermos análises, para refletirmos, isso tudo com muito cuidado, né? Com muita atenção, sem questionamento fechado. Vamos trocar ideias. Eu falo que nas casas espíritas, no grupo de estudos, é muito bom para a gente trabalhar nisso, porque a gente troca ideias, como nós estamos fazendo aqui agora, conversando. Isso nos enriquece muito, nos ajuda muito. E se a gente usar da inteligência, da razão, da análise, da reflexão, nós vamos aumentando, desenvolvendo o nosso entendimento. Se nós desenvolvermos o nosso entendimento, nós vamos aumentar a nossa compreensão. Porque, como disse o Fred, tudo isso é desenvolvido durante a vida e desenvolvido durante as vidas também, né? Cada vida que a gente aumenta a nossa capacidade mental, a nossa cultura espiritual, né? E olha só, e se nós tivermos mais entendimento, mais compreensão, na nossa religião, estudando a religião, nós vamos desenvolver uma coisa que nós também andamos muito distanciados, que é da religiosidade, que é diferente de religião. Eu tenho uma religião, eu sou espírita. A outra pessoa tem uma outra religião, é católico. Mas o que eu estou fazendo com a religião que eu tenho? O que essa religião está me fazendo, está me trazendo para que eu me envolva com os ensinamentos de Jesus, com Deus nosso Pai? Ou seja, é um sentimento também essa questão de religiosidade que muda de pessoa para pessoa, mas que precisa ser trabalhada, porque senão nós ficamos todos ligados à materialidade, nós deixamos a vida espiritual. E quem nos liga à vida espiritual é a religião, através da nossa religiosidade. E olha só, e a religiosidade, ela pode nos proporcionar uma espiritualização maior. A gente passa a orar mais, a gente passa a refletir mais sobre os ensinamentos de Jesus. Quantos de nós, quando nós estudamos o Evangelho de Jesus, as passagens de Jesus, nós nos emocionamos, né? Alguns de nós até choramos com aquelas passagens, porque aquilo está tocando o nosso coração, o nosso sentimento. E aí, nós estamos lembrando de Jesus, o nosso mestre, nós estamos lembrando que nós não somos só uma matéria, mas ligada ao nosso corpo físico, nós temos um negócio chamado alma, espírito, que é o que vai perdurar, porque a matéria vai ficar aqui na Terra quando nós desencarnarmos, mas a nossa espiritualidade não. Então, através da religiosidade, com calma, analisada, refletida, entendida, compreendida, nós nos espiritualizamos, passamos a entender os sofrimentos, as alegrias, passamos a entender que nós não estamos desamparados, que nós estamos sempre ajudados, que o nosso anjo de guarda está sempre do nosso lado, que Jesus nos ama, que está doando as forças necessárias, que existem equipes imensas no mundo espiritual trabalhando neste momento para nos ajudar, encarnados e desencarnados. E olha só, e a pessoa fala assim, nossa, mas Manel, eu gostaria tanto de ter umas ideias boas, sei lá que nesse momento o Espírito podia me intuir, para eu tomar uma decisão melhor. A gente chama isso de intuição. Mas aí, para que a gente possa ser bem intuído, a gente precisa estar mais espiritualizado. A nossa ligação com o mundo espiritual se torna mais estreita, mais envolvente, a partir do momento que a gente se espiritualiza. Se nós estamos ligados aqui à materialidade, ao dinheiro, ao carro, à casa, ao trabalho, que não estou dizendo que seja errado, né? Nós somos pessoas do mundo, temos que usar as coisas do mundo, mas às vezes nós dedicamos muito mais tempo às materialidades e esquecemos da parte espiritual. E a nossa religiosidade vai nos espiritualizando quando a gente se dedica a isso. Quantos espíritos desencarnam
e chegam do lado de lá e falam assim, se eu pudesse começar de novo, eu ia dedicar mais à parte religiosa, eu ia dedicar mais à parte do espírito, porque o que eu dei prioridade ficou tudo lá. Eu não trouxe nada para cá. A parte do amor, as pessoas que eu gostava, que desencarnaram antes de mim, não estou encontrando, falaram que eu ia encontrar, né? Porque a minha espiritualização ficou aquém daquilo que eu precisava desenvolver para encontrar aqueles que estão acima de mim. E aí esses que estão acima de mim estão sempre querendo me ajudar, sempre passando para mim informações, os bons amigos espirituais, meu anjo de guarda. Mas o meu pensamento não está ligado à oração, à prece, ao momento de reflexão, de meditação. Eu estou pensando só nas coisas do mundo. Eu estou 20 horas na frente da televisão falando em coronavírus. Então, conclusão, não tem tempo para eu estar sendo ajudado pelos amigos espirituais. Eles estão doidos para comunicar comigo, mas eu não estou comunicando com eles. E aí a importância da gente buscar ouvir nossa intuição, né? Da gente buscar também esse lado espiritual de ouvir o que os benfeitores têm a nos dizer também. E aí eu acho que você, no próximo slide, fala um pouquinho sobre essa questão da intuição, do pensamento, né? Fred, lá no livro, por gentileza. Só para concluir, lá nos Espíritos, pergunta se os Espíritos influenciam os nossos atos e ações, né, de encarnados. Os Espíritos falam para nós muito mais do que imaginais. Podemos até afirmar que são eles que vos dirigem, mas se nós estivermos pensando em materialidade, os espíritos que vão estar ligados a nós são os espíritos mais materializados ainda, envolvidos nesses processos, às vezes, de excesso de materialidade. Então, não é uma boa companhia. Então, nós precisamos trabalhar nas companhias que nós queremos, procurando mais a nossa espiritualização. Isso é necessário para todos nós. O Alexander Pereira, ele fez uma pergunta e o Frederico, ele também fez. Meu xará fez outra. E elas, acho que dá para responder na mesma. O Alexander pergunta, né? Vimos nesse momento a fé do futuro, como disse Manuel. Jesus é que direciona todo esse trabalho. Como devemos nós espíritas nos portar diante dos fatos atuais? Utilizamos da fé e confiança nesse futuro? E o Frederico pergunta, né? O que dizer para quem não é espírita sobre a atual situação da Terra? Acho que... Não, pode falar, Fred. Eu vou responder um pouquinho, né? Sim, acho claro. que como agir como espírita vai no exemplo, né? O exemplo é o que vai levar para os outros, até para os não espíritas, passar por tranquilidade esse momento, né? Então, se a gente está desenvolvendo a fé raciocinada, se a gente tem a confiança no futuro melhor, então que agimos com essa consciência, que estejamos tranquilos, passando essa tranquilidade através do nosso exemplo para o próximo, sem ficar cercado de notícias negativas, sem puxar o outro para esse negativismo, e sim buscar o outro nesse negativismo, tirar ele desse local, com a palavra amiga, conversando com ele, mas sem agredi-lo se ele for de outra religião, né? Buscando os aspectos em comum, Deus está em todas, né? Buscando essa bondade de Deus, que tudo vai passar, né? Tudo passe e o melhor vai ficar conosco. É verdade. O exemplo é o melhor ensinamento, né? Verdade. Isso mesmo. Nós vamos para o próximo slide, então. Então, nós pegamos lá no livro Seara dos Médiuns, um livro ditado pelo Espírito Emmanuel, ao Chico, na lição número 79, uma frase que ele diz assim: sempre que te dispões à tarefa de servir, aí ele coloca, na mediunidade, és alguém interpretando alguém junto de alguém. Então, ele coloca no caso da mediunidade, porque o médium é aquele que serve de intermediário entre os desencarnados e o encarnado. Mas a gente queria falar assim, quem que é médium, né? Quem trabalha na mediunidade? Todos nós somos médiums, né? Não somos, às vezes, médiums de reuniões mediúnicas, mas todos nós temos o dom da mediunidade, de intuição, de sentimento, de percepção. Todos nós temos esse dom que é trazido para nós, né? Então, no nosso dia a dia, nós estamos sempre envolvidos nesse aspecto de espíritos, como nós dissemos. Eles estão nos envolvendo. As companhias espirituais que nós temos são aqueles espíritos que estão no mesmo padrão vibracional que nós estamos vivendo.
Então, a intuição, diz o Emmanuel, é pensamento a pensamento. É só o pensamento da compaixão, e só o pensamento da compaixão é capaz de traduzir com fidelidade o pensamento da luz. Olha só. Então, se nós estamos sempre transmitindo pensamento, nosso pensamento funciona 24 horas por dia. Então, nós estamos pensamento a pensamento com alguém ou com alguém, né? Se a gente pudesse colocar. Como é que nós vamos estar sintonizados? Com pensamentos bons ou com pensamentos equivocados? Ele fala ali, só o pensamento da compaixão é capaz de traduzir luz. Então, se nós vemos uma pessoa que aconteceu um fato, na rua, nós estamos passando na rua, aconteceu um fato. Como é que nós analisamos aquele fato? Sempre com compaixão? A maior parte de nós não faz isso, né? Uma batida de carro, aquele lá deve ter avançado, aquele outro lá deve estar sem carteira. Nós quase sempre analisamos por um lado de uma crítica não muito equilibrada. Deixamos a compaixão de lado. Então, se nós queremos ter luz em nós mesmos, que as intuições possam brotar para nós, nos envolvendo com paz e tranquilidade, nós precisamos desenvolver a compaixão, que é o amor, que é o relacionamento afetivo melhor, que é a caridade, que é a humildade. É tudo isso que nos falta ainda e que Jesus já trouxe há 2000 anos para nós com tanta clareza. Vamos para o próximo. A gente passa por um gráfico aí bem interessante, né, Manuel? Espiritualização e fé. Eu fiquei olhando para esse desenho e falei, meu Deus do céu. Qual que é a ideia, Manuel? Explica para gente. É porque eu fiz com movimento, mas aí agora não aconteceram os movimentos, né? Porque no computador a gente faz aparecer uma coisa primeiro de cada vez para formar o raciocínio. Aí agora no slide... fez, vamos com volta. Olha só, nós temos a inteligência, que é uma coisa que Deus nos deu, né? Que nós precisamos desenvolver, que é uma daquelas coisas que o Paulinho falou lá atrás, para a gente poder galgar o nosso processo evolutivo. Mas atrelado à nossa inteligência, nós temos a razão. Mas na maior parte dos nossos atos no dia a dia, nós usamos a inteligência, sempre, para fazermos as coisas. Mas nem sempre a razão... Peraí, Fred. Nem sempre a razão... Os Fred estão apressados. Nem sempre a razão é acionada. As nossas atitudes sempre são tomadas com razão, com justiça? Nem sempre, né? Nem sempre. Né? Mas a inteligente a gente tem que usar para fazer alguma coisa. Como é que eu faço isso? Nós utilizamos a inteligência para o mal? Algumas vezes. Né? Então, a inteligência ela pode ser usada para o mal e para o bem. Agora, se nós usarmos a razão, que está atrelada à nossa consciência, nós não faríamos as coisas erradas. É porque a gente se deixa dominar pela inteligência e despreza a análise do fato. Então, a nossa razão é menos usada. Aí, veja só, a compreensão disso tudo. A gente aí tem... não, eu pensei, eu analisei, é preciso mesmo, eu preciso melhorar. A partir de amanhã, eu vou ter uma conduta melhor, vou me importar melhor nessa condição. Então, a minha compreensão foi total. Mas a prática do nosso dia a dia ainda da deixa de rezar. Aí você fala assim, nossa, eu tinha prometido a mim mesmo que eu não ia fazer isso mais e errei. Vou fazer de novo. Amanhã, a prática é o difícil de todos nós. Por isso que ela está menorzinha que a compreensão. E como é que nós vamos melhorar isso tudo? Só através do Evangelho de Jesus, né? Quanto mais Evangelho nós colocarmos dentro de nós, quanto mais Evangelho nós deixarmos sair dentro de nós, nas nossas ações, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, a nossa prática vai aumentar, vai ficar do tamanho da compreensão, e a razão vai ficar do tamanho da inteligência. Nós vamos equilibrar isso aí. Nós vamos estar com as nossas duas asas plenas, né? A asa da inteligência e a asa da prática, que é o amor, que é a caridade, que é o trato dos nossos irmãos. E o Evangelho é o remédio para isso. Ok, excelente. Agora eu entendi perfeitamente aí os detalhes. Te assustou, né? Mas eu sabia que você ia conseguir. Mas, Manuel, agora vamos pular um pouquinho para Kardec, né? Kardec e a fé.
Vamos Fala concluindo o para a nosso gente aí sobre essa estudo, né? frase. Essa Uhum. frase de Kardec, né? Ela está lá no frontispício do Evangelho, né? Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Quanta fé já foi destruída pela ciência, né? Quanto ensinamento religioso já foi mudado, porque a gente viu que não era bem assim. Que a ciência vem comprovando, as atitudes vão mudando, o tempo, as épocas vão mostrando. Então, a fé, quando ela é calcada na análise, quando ela é calcada no ensinamento, quando ela é calcada na razão, quando ela é calcada naquilo que nós aprendemos, ela não vai ser abalada, porque ela não vai ser mudada. Por exemplo, tudo que Jesus ensinou para nós não muda, porque é perfeito, porque veio de um ser que é o representante de Deus no nosso planeta. É aquele espírito que tem ligação direta com Deus, nosso Pai. Então, aquilo que Jesus passou para nós é para sempre. Ao passo que aquela parte da religião que nós, seres humanos, às vezes interpretamos, às vezes nós podemos interpretar errado. E por que a gente tem tanta fé na doutrina espírita? Porque a doutrina espírita não é a religião de um homem, é a religião dos espíritos, né? Ela foi trazida por várias comunicações espirituais, vários espíritos comunicando, e aquele senhorzinho que está ali, que é o Allan Kardec, foi aquele ser que nasceu com a missão de pegar todos os ensinamentos, catalogar, colocar em forma de livro e trazer para nós. Ele faz os comentários muito pertinentes lá também, porque ele foi um espírito preparado para isso, ele veio com essa missão. Mas os ensinamentos é dos espíritos, por isso que chama o primeiro livro, Livro dos Espíritos. E dos espíritos, propósito de Jesus, quando ele disse que iria trazer para nós o Consolador prometido, que ele ia chegar no momento certo e na época certa. Ok. Vamos lá. Para a gente ir caminhando, mais um slide, onde Allan Kardec coloca que a fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo que se deve crer. De novo aquela história, né? Usarmos a inteligência para acreditarmos. E para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Porque senão a gente vê um fato acontecendo, a gente não sabe por que aquele fato está acontecendo. Aí fala, aquilo é milagre. Milagre é uma derrogação de uma lei de Deus, né? É um fato que derroga aquilo que Deus criou. E a gente sabe que Jesus não ia fazer isso nos seus fatos da sua vida. As pessoas que às vezes processam alguma coisa que nós não entendemos, fulano fez um milagre. Não, são recursos que estão disponíveis na natureza e que às vezes nós não conhecemos, que às vezes nós não estudamos, e a partir do momento que a gente estuda, a gente passa a compreender que aquilo é possível, né? Trabalhar com os fluidos, trabalhar com o pensamento, fazer ligações espirituais, materiais num processo de ajuda, de uma cura, tudo isso Jesus fez, e Jesus não derrogou lei nenhuma. Jesus é o Espírito que é o governador espiritual da Terra. Quando a Terra foi ser criada, Jesus já estava com essa missão, junto com os amigos que trabalharam no nosso sistema solar, de ser o modelador do planeta Terra. Olha só. Então, Jesus já tinha naquela época essa capacidade, esse ser imenso, né? Que tudo o que ele fez, jamais ele controlou a lei de Deus, simplesmente ele usou de recursos que nós usaremos, porque ele falou que nós também seremos deuses. Nós somos hoje co-criadores e vamos ser co-criadores cada vez mais desenvolvidos a partir do momento que a gente cresça na inteligência e a partir daquele momento que a gente cresça mais no amor. Ok, e vamos aí caminhando para o nosso fechamento, né? Quase já uma hora que a gente está aqui nesse bate-papo gostoso, uma alegria enorme poder compartilhar com vocês esse assunto tão importante que é a fé. E aí agora vem esse tema, né, Manuel? A fé e o momento atual. É um trecho do Richard Simonetti numa entrevista, né, que ele deu em 10/10/2015, e ele fala assim, ó, o Espiritismo mostra que a nossa história é orientada pelo mundo espiritual. Todos os grandes eventos da humanidade são inspirados por espíritos que vieram à Terra para esses eventos. O mundo realmente virou uma confusão. Parece um campeonato de maldades, mas está tudo sob controle. Não estamos entregues à nossa sorte.
existe um poder orientador que é Deus. E existem os propósitos de Deus que nos conduzem. Chegará um momento em que tirarão da terra aqueles que não quiserem progredir, os que são comprometidos com o erro, o vício e o crime. Assim, a terra será promovida a um planeta de regeneração, onde as pessoas estarão harmonizadas para o bem. Então, o Richard Simonetti coloca isso aí, onde os outros livros todos, que nesse momento estão trazendo isso, né? Existe um livro do Transição Planetária, do Manuel Filomeno de Miranda, pelo Divaldo, que fala tudo isso de uma forma muito grande. E por que o mundo está passando por esse momento, como disse o Gustavo, parece estar de cabeça para baixo? Aí lá no livro Transição Planetária, o Manuel Filomeno traz para nós o que ele aprendeu naquela ida dele lá na Indonésia, para trabalhar naquele tsunami, que muitos espíritos que estavam há séculos e séculos retidos nas zonas mais inferiores, porque eram espíritos de corações muito endurecidos, por grandeza de Deus, pelo amor de Deus, estão tendo a oportunidade de estarem na Terra neste momento para também se modificarem, para receberem essa oportunidade de se deixarem envolver e terem uma luz, terem uma chama de modificação, uma vontade de se transformarem em espíritos voltados para o bem. Então, esses espíritos estão vindo aqui, às vezes, em corpos belos, como está lá no livro, com muita inteligência, mas trazem uma carga de maldade, né, de desrespeito para com o ser humano. São espíritos que no passado promoveram crimes, que roubaram, se corromperam, e tem essa chaga muito forte dentro deles. E eles estão tendo essa oportunidade de estarem neste momento, porque nenhuma das ovelhas do Pai se perderá. Mas, como está escrito aqui, se nessa última oportunidade não progredirem e o planeta progredindo, vão ter que se deslocar por um planeta na condição vibracional deles, até que lá eles consigam se recuperar e voltarem para o planeta Terra. Ok? E essa é a nossa missão, continuar por aqui, né? Sim, para não sermos recambiados, né? Mas ali diz o seguinte, aqueles que estão comprometidos com erro, com vício e com crime. Nós não estamos, né? Se nós estivéssemos com crime, nós não estaríamos agora, neste momento, dedicando esse momento aqui a falarmos de Jesus, a levarmos uma palavra de ânimo, né? Porque nós estamos, nesse momento, sob a guarda de Jesus, de tantos e tantos amigos espirituais. O problema existe para que nós possamos vivê-lo e com essa vivência tirar proveito, tirar ensinamentos. Todos nós, né? Mas nós não estamos sozinhos, nunca estamos sozinhos. Agora, se nós nos desavorarmos, enveredarmos para o crime, para os vícios e para os equívocos grandiosos, aí nós estamos perdendo essa oportunidade. Diz os livros que todos nós que estamos vivendo neste momento, nós sabíamos lá no mundo espiritual que iríamos passar por isso. Então, precisamos lembrar disso. Nada acontece por acaso. Nós fomos alertados e aceitamos estar vivendo neste momento. E, na verdade, Manuel, às vezes, isso tudo que a gente está vivendo é o melhor que a gente poderia receber nesse momento, que pode ser que seria muito pior, né? E a espiritualidade, na sua misericórdia, como é uma mensagem que o Divaldo traz para a gente, né? Ao invés de nós termos uma guerra mundial, uma guerra nuclear ou qualquer outro problema muito mais grave, nós temos esse vírus que faz a gente dar uma parada, né, uma afastada, uma repensada na vida, para depois desse processo a gente buscar viver de uma forma diferente, né? Buscarmos realmente aquilo que é essencial nas nossas vidas, né? Não trouxe destruição material nenhuma, né? Está fazendo o quê só? Reflexões, trazendo reflexões. Ah, mas muitas pessoas estão desencarnando. Algumas pessoas estão desencarnando, segundo a gente já teve informação. Por quê? Tenho esse compromisso, pessoas que precisavam passar por essa provação, e algumas estão desencarnando porque vão ajudar no mundo espiritual aqueles que estão indo também, vão se somar a outros que lá já estão trabalhando, são espíritos dignos, né, que estavam aqui trabalhando e sabiam que iam retornar, vieram completar um período de trabalho e estão lá trabalhando. Então, na lei de Deus, tudo é muito sábio, é tudo muito perfeito, é tudo muito encaixado, a gente tem que ter essa certeza. E outra coisa, já se desencarnarmos, né, Melissa,
não estaremos desamparados, né? De Estaremos lá, jeito nenhum. né? Estaremos lá com os nossos amigos lá nos recebendo. Vamos fazer por merecer. É verdade. Bom, ô Fred, você gostaria de fazer mais alguma consideração? Já vamos encerrando aqui. Não, o Manuel falou muito bem, né? Que a gente possa desenvolver, né, a fé e aproveitar esse momento para a gente fortalecer ela, né? Aproveitar que a gente está com alguns, né, estão com um tempo mais tranquilo, né, para ler, para procurar raciocinar em cima da nossa fé mesmo. Todos os nossos Verdade. sentimentos nós precisamos desenvolver, né, Melissa e Fred? Todos os nossos sentimentos a gente precisa desenvolver, né? E a fé é o principal deles, porque ela vai trazer a esperança que nós vimos ali, né? Vai trazer a nossa tranquilidade, a nossa paz de espírito, isso é importante. Muito bom. Bom, chegando então ao final aí dessa nossa primeira live do Seara Espírita, né? Foi uma experiência muito bacana. Repetiremos terça que vem, então essas lives vão acontecer todas as terças-feiras, às 21 horas, aqui pelo canal, aqui pela página do Seara Espírita no Facebook. Mandar um abraço muito carinhoso aí para o pessoal que está nos acompanhando. O pessoal que fez pergunta, né? O Gustavo, o Fred, Zilli, lá de Ponte do Cosme, a Érica participando, a Rochelle também fez perguntas, o Elsander, a Alcilaine Candian, lá de Safortes, também aqui com a gente, e a Isabel Rubatino, lá de Carandaí, também aqui, mandou uma mensagem para a gente agradecendo pelo estudo, e é claro que a gente agradece a participação de todo mundo que esteve com a gente nos acompanhando, e se Deus quiser, terça-feira teremos outra, né? Terça-feira o Paulo Bianchetti vai estar aqui com a gente. E, pessoal, eu tenho uma notícia de primeira mão para dar para todos vocês hoje, que acabamos de confirmar agora. O programa Seara Espírita, que vai ao ar pela Rádio Correio da Serra, todos os sábados, às 9 da manhã, vai retornar neste sábado agora. Nós tivemos a autorização de poder voltar a fazer o nosso programa ao vivo. A gente estava fazendo programas gravados, né? Reprises, mas nós vamos, sábado agora, voltar com o nosso programa ao vivo pela Rádio Correio da Serra. A gente sabe que algumas pessoas não têm acesso à internet ou têm um pouco mais de dificuldade, e a rádio realmente alcança todos os lares. Então, é na 1230 AM, e vocês podem sintonizar também pelo site www.radiocorreiodaserra.com.br. De qualquer notebook, telefone, né, smartphone, vocês conseguem sintonizar o programa Seara Espírita. Então, sábado agora, às 9 da manhã, Fred, né, Fred? Sim. Estará presente, né? Eu tô. O Fred e o Paulo Bianchetti estarão com a gente lá nos estúdios da Rádio Correio da Serra. Bom, Manuel, muito obrigada por aceitar esse desafio, né? Gostamos, né? Eu achei que foi ótimo, foi um bate-papo, né? Participando com vocês. Aí eu que agradeço o convite, deixo um abraço para todos aqueles que nos acompanharam, que vão acompanhar ainda, porque parece que vai ficar gravado também, né, Melissa? Depois vocês vão colocar, né? Que isso possa levar para nós, para todos aquilo que o nosso sentimento era um incentivo, uma certeza que nós estamos amparados, né? E que a nossa fé precisa ser desenvolvida, e nós vamos desenvolvê-la com o nosso raciocínio, com o nosso pensamento, com o Evangelho de Jesus, através da prece, que possamos estar sempre com Jesus nos nossos corações e que Ele possa nos abençoar agora e sempre, né? Que assim seja. Um abraço a todos vocês que nos acompanham agora, né? Estamos encerrando essa live. Lembrando que terça-feira que vem estamos de volta com a turma aí para fazer um bate-papo a respeito da doutrina espírita e da mensagem do Cristo para os dias atuais. Que Jesus nos abençoe, chegue até o seu lar as melhores vibrações de energia, de paz, de amor, muita fé e esperanças nos nossos dias. Paz e luz para todos vocês e uma excelente noite.